E agora um alerta aos pais que guardam armas em casa. 2 crianças morreram esta semana no Rio de Janeiro ao manipular armas na ausência dos pais. Um rapaz matou o primo durante uma brincadeira de roleta russa. E um menino de 7 anos matou o próprio irmão de 4 enquanto brincava com um revólver. Esses são os últimos minutos da vida de Washington, de 4 anos. Baleado no peito, o menino é deixado em cima do caixa de um supermercado pelo pai, Vander de Oliveira. As imagens do circuito interno mostram o desespero e a agonia de clientes e funcionários. Em seguida, o pai retorna para buscar o filho que morreu a caminho do hospital. A câmera que registrou o flagrante fica neste supermercado na cidade de Rio das Ostras, na região dos Lagos, interior do estado. Desde que se separou da mulher há 1 ano, Vander morava com os 2 filhos pequenos neste terreno dos fundos. O auxiliar de serviços gerais chegava em casa do trabalho. Estava em frente ao portão quando foi surpreendido pelo barulho de um tiro disparado pelo filho mais velho, uma criança de apenas 7 anos. O dono do supermercado diz que os 2 irmãos costumavam ficar sozinhos em casa. Depois do acidente, o local está vazio. Morava aqui. Ele entrou no quarto, exatamente. Entrou no quarto, exatamente. O menino estava em cima da cama, baleado, e o outro correu. Pai, não me bate não, não me bate não. Ele saiu correndo? Ele saiu correndo com direção ao supermercado. Em depoimento na delegacia, o pai dos garotos admitiu: a arma costumava ficar embaixo de um ventilador, ao alcance das crianças. De acordo com a polícia, depois de deixar o filho ferido no supermercado, Vander teria voltado para se desfazer do revólver. Para o dono do supermercado, ele estava preocupado com o filho mais velho. Deixou o garoto no balcão e voltou para cá. Voltou para cá para fechar a casa e acudiu outro menino que estava em desespero aqui também. Demorou 1 minuto e 20 segundos que marcou nas minhas câmeras. Essas imagens o senhor nunca imaginou que seriam gravadas quando o senhor instalou o sistema de segurança? Eu nunca, foi uma tragédia, eu nunca imaginei de pôr essas câmeras todas aqui. Eu pus mais por causa de assalto, entendeu? Jefferson ajudou no socorro. Levou o pai e filho de moto até o hospital. Falava pro filho dele não deixar ele, que ele amava o filho dele. Eu te amo, não me deixa, não me deixa. Aí chegou no hospital, o filho já estava morto já. A mãe das crianças não quis falar com a imprensa. Os parentes dizem que não sabiam que o pai guardava armas em casa. A mãe de Vander, muito abalada, defende o filho. Ele era um bom pai, então? Bom pai. Muito bom mesmo. Ele não ensinava os filhos a usar arma? Não. Para a família, o pai dos garotos não pode ser responsabilizado porque tem problemas mentais. Ele toma remédios de uso controlado. Ultimamente, ele estava muito teimoso e não queria tomar, mas ele faz esse uso. Transtornado, Vander está hospitalizado. Vai responder em liberdade por omissão de socorro e porte ilegal de arma. O filho dele, que disparou acidentalmente contra o próprio irmão, se mudou para a casa de parentes e vai receber orientação psicológica. A criança, ela não tem a noção do que ela está fazendo. A arma de plástico, a arma que imita a arma de verdade, a arma de verdade, para uma criança, não tem discernimento. Então ele vai e faz aquilo que ele sabe fazer. Puxar o gatilho. Só que aquele gatilho é um gatilho de verdade. Quem está à frente dele é um irmão, é uma criança. E aí ocorre um incidente como esse, que você não pode dizer, foi um assassinato. Não, não foi. O caso de Rio das Ostras não foi o único com fim trágico, envolvendo menores e armas de fogo essa semana no Rio de Janeiro. Nesta rua de Irajá, bairro da zona norte da capital, a vítima foi um garoto de 12 anos, atingido pelo próprio primo de 16. Rodrigo Flores estava na casa da mãe com primos e amigos quando foi atingido na nuca. Segundo a polícia, os garotos simulavam uma roleta russa, um jogo em que o tambor do revólver é girado com uma única bala. A vida depende da sorte.
um baque para todo mundo, para todos nós aqui. Uma criança boa que a gente vê brincando, depois de uma hora para outra ver acontecer esse fato. Ele era um menino muito inocente, sabe? Ele não brincava com essas coisas, já sabia jogar pipa, bola, bolinha de gude, essas coisas. Na casa do pai, os brinquedos de Rodrigo estão na sala, do jeito que ele deixou. Seu Jerônimo não se conforma com a morte repentina do filho caçula. Você sai, deixa uma criança sadia brincando ali, de repente, quando você retorna, você encontra uma notícia dessa, encontra o irmão dele, eu encontrei o irmão dele chorando, os amigos chorando. Pai, meu irmão tomou um tiro. Era aqui no fim da vila, ao lado desse terreno baldio, que Rodrigo costumava ficar quando voltava da escola. O irmão Leonardo estava sempre por perto. Você é uma peça-chave em tudo que aconteceu, porque você estava no local na hora do acidente, da tragédia. Eu via meu primo nervoso, meu irmão sendo baleado. Eu também fiquei nervoso. E antes do disparo? Tava com uma brincadeira bruta. Falei, eu e meu primo, tudo falando para ele parar com a brincadeira. Isso não era brincadeira. Na hora do disparo, eu vi tudo branco. Quando eu olhei, ele tava com a cabeça baixa. Aí ele tentou correr. Eu falei, leva ele pro hospital que eu vou chamar meu pai. Aí daí, eu saí correndo pra rua. Cheguei na rua, eles falaram que meu irmão tava caído no chão morto. Eu não consegui ver mais ele, não. Na delegacia, o adolescente que disparou disse ter encontrado a arma na rua, perto de uma casa de shows. Depois foi encaminhado a uma instituição de menores. Para Vitor, tio dos garotos, o jovem tinha um comportamento inadequado. Ele era mal criado, não respeitava os mais velhos. Então eu não achava direito isso, então sempre me afastei dele. Na opinião de especialistas, a atitude dos pais é determinante nesses casos. É evidente que prevenção de acidentes, a vigilância, evitar uma situação dessa é responsabilidade dos pais. Por que acontece? Porque os pais não prestam atenção nos seus filhos. O que você tem aí são 2 casos de irresponsabilidade, né? Então, se a gente pudesse traçar um perfil, é um perfil irresponsável. Um exemplo para todas as famílias. Entendeu? Em relação a isso, a gente não pode fechar, em relação a isso, não pode fechar os olhos. Em relação ao nosso e ao dos outros também. Imagine